Ô, gente, vamos lá para outra questão sobre aplicações às leis de Newton. Então, eu tenho aqui, ó, já um esquemazinho mostrado, mostrando aqui para a gente colocar nossas forças. Então, ele diz o seguinte: um corpo de massa M é abandonado sobre um plano inclinado. Então, o plano inclinado é aquele plano que vai fazer algum ângulo, e aí vai mudar um pouquinho aqui o cálculo das forças. E esse plano inclinado está sem atrito. O ângulo de inclinação é θ, e aí, como vocês podem ver, nós vamos colocar aqui as forças que estão agindo. Se ele diz que não tem atrito e esse corpo é abandonado, então, logicamente, ele vai seguir com aceleração nesse sentido, né, descendo a rampa. Nós vamos ter aqui a força peso, né, que ela segue verticalmente. A força peso vai estar aqui para baixo. A partir daí, se eu colocar um eixo, né, de abscissas e ordenadas, eu vou poder traçar aqui um P de X e um P de Y, né? Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um PX e nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um vetorzinho PY. Isso aqui faz parte da decomposição de vetores, ok? Então, o vetor P, como ele está dirigido aqui para baixo, tem essa inclinação, nós vamos decompor esse vetor em X e Y para a gente poder calcular. Lembrando aí dessa decomposição, a gente viu lá em vetorial que P de X, né? E P de Y, eles vão ter valores aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam aqui. Esse ângulo aqui é como se ele estivesse presente aqui também, certo? Se a gente pegar esse triângulo que está se formando aí acima, ó, que a gente vai ter um ângulo θ, né? E aqui eu vou chamar P de Y, P de X, opa, aqui é só o P. Se eu pegar esse vetor P e transpuser ele para cá, ó, estaria assim, né? É como se ele estivesse fechando esse triângulo retângulo, ok? Então, para calcular o P de Y, eu posso usar o quê? O cateto adjacente, que ele está formando o ângulo, para pegar esse P de Y, cateto adjacente sobre a hipotenusa P, né? Que é o cateto adjacente, PY sobre P. Então, aqui a gente calcula pelo cosseno, né? Então, P de Y seria P cosseno θ, e o P de X seria cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, P seno de θ. Para quem não entendeu esse passo, só relembrando aqui para vocês. Quem é o seno de θ? Cateto oposto, quem é o oposto? Ó, que tá do lado oposto do ângulo PX, e o que forma a hipotenusa é o vetor P. E o cosseno de θ seria quem? Cateto adjacente, que está formando o ângulo, que é o PY, sobre o vetor P. Se a gente passar esse P para cá multiplicando, ó, PY vai ser P cosseno θ. Passa esse P para cá multiplicando, PX vai ser P seno θ. Entenderam agora? Agora, acho que tá claro. Bom, aí ele vai pedir o seguinte. Letra A, qual a aceleração do bloco ao descer? Então, dado a massa de 5 kg, o θ é igual a 30 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou colocar aqui a letra A, certo? A gente vai ver na direção de descida, seria a direção X, né? O eixo X, ele vai estar dessa forma aqui. Quais as componentes aqui que estão agindo no eixo X? Vejam, quando eu fiz essas componentes de P, Px e Py, então, eu vou ter apenas agindo aqui no movimento a componente P de X, não é isso? Então, a resultante disso aqui, a força resultante será na direção X, não é isso?
e é dada somente por P de X. Então, como é que eu vou calcular essa aceleração? Lembrando que a resultante é uma força que é massa vezes aceleração, daqui eu vou deixar em evidência a aceleração. E o P de X vai ser quem? P seno de θ. Agora, eu vou fazer o quê? Quem é o P? O P é o peso, que é massa vezes a gravidade. Então, no lugar desse P, eu ainda vou substituir M vezes A igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, ok? Então, aqui, quando eu isolo o A, eu vou ficar com mg seno de θ dividido por m. Essa massa vai cortar com essa massa aqui, então, ela vai ser dispensável. Então, não preciso calcular a aceleração num movimento de descida no plano inclinado em relação à massa. Então, essa aceleração aqui, ó, essa equação, ela vai ser usada, ela pode ser usada para qualquer tipo de questão em que a gente não leve em consideração a força de atrito. Então, no caso, para um plano inclinado, isso aqui seria a aceleração. Aceleração em um plano inclinado sem atrito. Então, sempre que tiver uma questão desse tipo, que não tiver o atrito atuando, eu vou calcular a aceleração por G seno de θ. Então, agora ficou bem mais fácil, né? O que a gente vai fazer como? A aceleração vai ser a gravidade, que a gente tem 9,8, porém, aqui a questão já pediu para arredondar para 10. Então, a gente vai colocar G seno de θ. Então, a aceleração vai ser apenas 10 vezes o seno de 30 graus. Ok? Calculando isso aí, o seno de 30 graus, sabemos lá da matemática que vai ser 1/2, vai ser 10 vezes 1/2. Portanto, a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Vejam, isso aqui seria a aceleração em um plano inclinado sem atrito. Para um plano inclinado com atrito, o que mudaria aqui? Para um plano inclinado com atrito, o que vai mudar é o seguinte. Vou ter aqui minhas forças, vou colocar aqui rapidinho. Olha, já coloquei aqui o esquema. Um plano inclinado com atrito, o que mudaria nessa aceleração? Quem seria a aceleração? Então, a gente faria o seguinte. Para esse caso aqui, em que temos a força de atrito, ó, não vai mudar nada. A gente vai ter P de X, P de Y, normal, peso. E aqui, contrário ao movimento, a aceleração, logicamente, vai estar puxando aqui esse objeto para baixo, né? Então, contrário a esse movimento, vai estar a força de atrito atuante. O que a gente vai ter aqui? Para a gente fazer um sistema de forças atuantes aqui, para calcular essa aceleração, eu vou fazer... Primeiro, eu vou colocar a força que está do mesmo sentido do movimento, né? Então, da aceleração. A aceleração vai puxar para baixo, então a força maior vai ser a P de X. Então, eu vou fazer o balanço entre a P de X, não é isso? P de X menos a força de atrito, porque é apenas nesse eixo X que vai estar havendo movimento. P de X, só que agora eu vou ter uma força de atrito aqui diminuindo um pouquinho esse movimento. Quando eu substituir aqui, vai ficar massa vezes a aceleração na força resultante. P de X vai ser quem? Mg, que é o P, seno de θ,
menos quem seria a força de atrito. Vamos lá. Força de atrito é o Mi vezes a normal, né? Só que quem é essa normal aqui, ó? Essa normal vai ser igual à força peso. Será? Será que isso aqui tá correto? A normal, nesse caso aqui, tá igual ao peso? Não, a normal vai ser igual ao P de Y. Então, para calcular essa força de atrito, eu tenho que calcular a normal, que vai ser igual a P de Y. Quem é P de Y? P cosseno θ. Quem é P? mg cosseno θ. Então, agora eu substituo Mi da força de atrito, né? Vezes a normal, que é mg cosseno de θ. Quando eu passar essa massa dividindo por isso tudo, ó, eu vou ficar com M. Vou colocar esse M em evidência, porque ele tá se repetindo. Se eu quisesse, eu já cancelaria daqui, mas eu vou colocar dividindo para ninguém se confundir. Eu tenho massa aqui e massa aqui. Vou passar essa massa dividindo, tá? Aqui vai ficar M, que multiplica G, seno de θ, menos Mi. Esse M aqui, já coloquei em evidência, né? Mi, G, cosseno θ. Quando eu passar tudo isso aqui dividido por M, o que eu faço agora? Cancelo esse M. Portanto, a aceleração num plano inclinado, né? Num plano inclinado com atrito vai ser dada por G seno θ menos Mi vezes G cosseno de θ. Então, imagine que se tivesse atrito aqui, como eu calcularia essa aceleração? Por essa fórmula. Ok, gente? Então, é só para deixar aqui demonstrado. Anotem, isso aqui é importante. Vou até frisar. Vou até frisar isso aqui, tá? Para vocês calcularem aí a aceleração no plano inclinado. Sem atrito, é essa aqui. Com atrito, é essa aqui maior, tá? Porque vai entrar o termo aqui de atrito, vejam que tem um Mi, que vai ser o quê? Coeficiente de atrito. Beleza? Vamos lá para próxima. Olha, gente, para terminar, tem mais uma letrazinha aqui, B. Ele pede a força resultante que age no corpo. Então, a força resultante, vou colocar aqui abaixo, vai estar em qual direção? Na direção X. Lembrando que a questão está tratando do corpo sem atrito, tá? Esse aqui é um caso à parte que eu fiz somente para mostrar para vocês como ficaria a aceleração se caso tivesse atrito. Então, ó, força resultante, ela vai depender de quem? Vai ser igual apenas a P de X. Daí, eu não vou substituir aqui por massa vezes aceleração, porque ele quer justamente essa força. Então, eu não preciso isolar a aceleração. Então, aqui eu vou ficar com força resultante é igual a P de X, que é P seno θ. Quando eu substituir aqui, que o P vai ser quem? Peso é massa vezes a gravidade, vai ser a massa de... Ele deu aqui, ó, massa 5 quilogramas, gravidade 10, seno de θ, que foi 30 graus, que vai dar 1/2, né? Então, portanto, terminando aqui no finalzinho, né? Terminando o finalzinho aqui da folha, vai ficar 5 vezes 10, 50, vezes 1/2, né? Seno de 30 é 1/2, então, a força resultante será de 25 newtons. Vejam que o que foi que mudou aqui nessa questão? A gente fez isso aqui, o balanço das forças, antes, para isolar a aceleração.
Aqui, ele quer a força resultante. Então, eu não preciso substituir a fórmula dela por nada, né? Eu já vou deixar aqui F de R, tá? Que é o que eu quero calcular. Então, FR deu 25 newtons. Na letra C, ele diz... Caso, se a massa, na letra C, se a massa for igual a 2m. Então, se for duas vezes, se a gente duplicar a massa não era 5, então vai ficar 2 vezes 5, 10 quilogramas. O que que vai mudar? Calcule A e B. Vejam a letra A, vou colocar um asterisco aqui, só preciso de quem? A aceleração G seno de θ, né? A gente já encontrou uma fórmula. Não vai mudar nada. Então, a aceleração é a mesma, não muda, tá? Então, no mesmo caso aqui, independente da massa, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, beleza? Porque a questão, a equação que encontramos não depende da massa. Na letra B, a força resultante é igual a quem? Peso, que é mg seno de θ. A gente já calculou esse mg seno de θ, né? Só que agora eu tô fazendo a massa multiplicada por 2. Então, aqui, para calcular a resultante, eu vou colocar 2 vezes 5, que é a massa, 10 de a gravidade, seno de 30, que vai ser 1/2, né? Aqui, vamos ficar com quem? 5 vezes 10, então, vai ficar 50 newtons. Veja, se a massa era 5, né? Cadê? A massa era 5, a força resultante foi de 25. Se dobrou a massa, então, dobrou também a força resultante. Beleza, gente? Essa aqui é uma outra questãozinha sobre aplicações das leis de Newton. Esse caso aqui para um plano inclinado. Então, gravem isso aqui, ó. Gravem isso aqui, tá? Caso o plano inclinado não tenha atrito, pode usar essa fórmula direto. Não precisa fazer esse balanço. Caso tenha atrito, então, a gente usa essa fórmula aqui para encontrar a aceleração do sistema, beleza? Então, até mais, pessoal. Espero que tenham gostado.